Olá pessoal, meu nome é Davi Weigelt, hoje é dia 30 de agosto de 2023 e eu estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo, mais uma videoaula onde eu ensino vocês a processar suas imagens e fotografias com o PixInsight. Então pessoal, esse é o meu vídeo número 16 da minha sequência de aulas e hoje eu estou usando a versão 1.8.9-2 do PixInsight. E o que eu quero ensinar para vocês hoje é apenas alguns passos de algumas mudanças que houve no PixInsight, tá? Que seria como colocar uma astrometria nas tuas imagens usando o Image Solver e o novo Wave Pre-Processing, muito mais completo, muito melhor, tá? Apesar de ficar mais demorado por diversos passos que ele faz durante a integração da imagem. Eu não vou entrar em detalhes na parte de processamentos, como o stretch, porque isso já está nos vídeos anteriores, certo? Tanto o processamento da imagem não linear quanto linear, certo? Não vou entrar em detalhe com isso. Hoje eu vou apenas me concentrar nas astrometrias que o Photometric Color Calibration está exigindo para que ele possa funcionar, ok? Hoje eu quero ensinar para vocês, mostrar para vocês algumas alterações que houve no PixInsight desde o último vídeo que eu fiz para vocês em novembro de 2021, já faz um bom tempo. E o PixInsight fez algumas alterações importantes com relação à astrometria. E então por isso alterou a forma de usar o Photometric Color Calibration. Também alterou o script Weighted Batch Processing. Então eu preciso mostrar para vocês essas alterações, ensinar para vocês como utilizar tanto esse script quanto os processos que precisam da astrometria para funcionar. Ou seja, a astrometria o que seria? Ela coloca coordenadas nas tuas imagens, tá? Então ela fica sabendo a posição de cada estrela, tá? Que constelação que você fotografou, que objeto você fotografou. Assim você consegue colocar, usar um dos processos novos que eu também vi aqui. Também o Color Calibration exige astrometria agora porque eles mudaram. Se você colocar aqui o Photometric Color Calibration, ele não tem mais o campo onde você colocava as coordenadas da imagem para ele fazer a fotometria e calibrar as cores da imagem. Então, ele agora precisa que seja feito o Image Solver antes, que é um script, tá? Aqui em Image Analysis tem aqui o Image Solver, onde você precisa rodar antes de fazer o Photometric Color Calibration. Mas nós temos aqui esse script Weight Batch Preprocessing e agora ele faz esse Image Solver no meio do empilhamento, tá? Então enquanto ele está empilhando as imagens, né, fazendo a calibração, e depois o Star Alignment e por final a integração, ele faz Image Solver para aplicar nas imagens a astrometria e assim você poder fazer depois diversos processos que precisam da astrometria, entre eles o Photometric Calibration, tá? Até mesmo o Photometric Mosaic. Então, assim você consegue trabalhar melhor e mais rápido, com mais eficiência nas suas imagens. Então, eu vou ensinar primeiro a usar o Batch Pair Processing, tá? O Exit Batch Pair Processing, vocês vão ver que ele mudou também a tela,
ele mudou a tela, tem mais pastas aqui em cima, certo? Mais opções para você trabalhar para fazer a integração das suas imagens. Infelizmente, o tempo agora ficou bem maior para você integrar elas, por causa de todos os processos que esse script faz. Mas o resultado é excelente, excelente, tá? É outra coisa. Vamos lá, primeiro, sem perda de tempo, então você primeiro coloca os teus lights, né? Aperta em lights aqui embaixo. Tá, eu vou pegar essas imagens que eu fiz da Oreo, que são só, tenho só 30 imagens aqui, selecionei as 30. Já fiz a seleção delas, tá? Já escolhi os melhores, certo? Flats eu não fiz porque eu estou usando uma lente da Canon, aquela f2.8, que é excelente, ela não tem praticamente nenhum defeito nas lentes, tá? Então eu não fiz fletes e fletes dá bastante trabalho, tá? Darks, né? Então vão aqui mais darks aqui, vamos aplicar alguns darks, né? Que eu já tenho o master dela, porque eu já usei esses dark em outro processo que eu fiz da Karina. Então eu vou pegar aqui o master dark e também eu tenho o master bias, né? Então, bias vou pegar no mesmo lugar. Então, já estou com bias, né? Se você não tem o master, você coloca aqui os teus arquivos de bias que você fez, os darks, né? Então vocês sabem que os darks tem que ter o mesmo tempo de exposição dos lights, tá? Meus lights tem 60 segundos exato, tá? Eu fiz com ISO 1600. Os darks tem o mesmo ISO, tá? Mas tá com 6.10, só que eu dei uma tolerância aqui, uma tolerância de 10 segundos de diferença entre o tempo do Master Dark e dos lights. Assim, então eu tenho que, nesse caso, eu tenho que fazer com que ele, aqui em Calibration, né? Quando eu clicar aqui em imagem, eu tenho que otimizar o Master Dark, tá? Então, no caso aqui só está com 0,1 segundo de diferença, né? Então o Dark está com 0,1 segundo, os Master Bias são imagens que você faz instantâneas com a velocidade máxima da tua máquina, certo? Para que apareça assim na tela escura, você teria que fazer com a tampa fechada, né? Para que ele faça uma imagem escura e apareça pixels que vieram com defeito de fábrica. Então esses pixels com defeito de fábrica vão estar sempre ali, certo? Então você pode usar um master bias, um único master bias. Você faz um master bias para cada ISO que você usar, né? Cuidado que você bate no mesmo tempo dos lights, né? Com a tampa fechada também para fazer o master dark, ou seja, o tempo que você deixou a máquina aberta, ou seja, em exposição, com o sensor funcionando, ele vai gerar pixels com defeito e isso vai criar ruídos na imagem. Então, o Master Dark vai subtrair esses ruídos dos lights, tá? Bem, aí então é a calibração, certo? Então nós estamos aqui já com o Master Bias, com o Master Dark, tá? Frete aqui eu vou desmarcar, vou colocar otimizar Master Dark porque eu tenho 0,1 de segundo de diferença, tá? Aqui nos lights, né? Eu cliquei aqui em cima dos lights, você pode ver que o CFA tá preto e branco, então tem que mudar isso aqui, tá? Você coloca aqui que as imagens são CFA, ou seja, são coloridas, tá? Então aqui o método de Bayer, tá? Deixei em VNG mesmo, certo? E aqui então, Connect Correct não tenho nada, não tem nenhum arquivo pronto,
Esse aqui seria a configuração básica, né? Aqui eu não quero que ele crie mapa de rejeito, tá? Aqui, se você deixar habilitada, ele vai deixar salvo esses arquivos que você colocou aqui, para que quando você abrir novamente, eles vão estar tudo aqui. Caso houve algum problema no teu processamento e você tem que fazer de novo, eles já estão aqui. Aí você tem que alterar o que você precisa alterar, né? Tá, aqui imagem de referência para fazer os registros das estrelas, né? Ele vai pegar automaticamente, ou seja, ele vai olhar todas as artes e vai pegar o que tem melhor qualidade. Você tem que colocar um diretório de saída, tá? Então eu vou colocar o próprio subdiretório que eu estou trabalhando, que é o subdiretório da Oreo, tá? Selecionar a pasta, ele colocou aqui. Então, pessoal, é isso aqui, tá? Então, se você olhar a calibração, certo? Ele não tem, ele está dando um resumo de tudo que nós temos aqui. Então, 30 frames, né? Com BIM 1 por 1, posição 60 segundos, tá? Ele já indicou ali que não tem frete, tá? E daí aqui, quando é correto não tem nada, CFA, ou seja, a imagem é colorida. Aqui, se você clicar em Port Calibration, ele vai dar um resumo da imagem que poderão sair, tá? Vai sair uma imagem colorida com 30 minutos total de exposição, tá? O status quer dizer que está tudo ok. Então, se eu fizer um diagnóstico aqui, ele vai avisar aqui, ó, tá avisando que os caracteres dos teus arquivos não podem ter mais de 256 caracteres, tá? Mas no resto aqui está dizendo, ó, não tem masterflat. Então aqui está dizendo quantos gigabytes ele vai usar, né, para fazer o processamento, ou seja, vai usar 16 gigabytes e meu computador tem 87, então tá tranquilo, tá? Dou OK e aí então vou rodar. Ao rodar ele dá o mesmo mensagem que deu ali no diagnóstico, né? Daí continue. Então, pessoal, agora esse é um dos diferenciais. Ele colocou aqui é, uma tabela aqui mostrando os passos que ele vai ter que fazer e vai dando ok em cada um que ele foi feito. Então, você pode ver aqui que vai ter um momento que ele vai parar o processamento para fazer um Plate Solver, tá? Aí, então, ele vai abrir a tela do Plate Solver e você vai ter que executar ele, tá? E tem que dar tudo certo para que ele continue. Então, ele primeiro vai fazer a calibração. O que seria a calibração? Ele vai tirar os pixels com defeito das imagens Bayer das imagens Dark, tá? Depois ele vai fazer um debye, ou seja, eu vou fazer uma pausa aqui na gravação e eu volto quando ele abrir a tela do Plate Solver. Então, pessoal, como vocês podem ver, ele parou o processamento e apareceu aqui o Image Plate Solver, tá? Por quê? Porque eu preciso colocar as coordenadas da minha imagem, tá? Então eu vou colocar aqui Search, tá? E eu quero procurar o quê? Eu sei que a imagem central aqui é a imagem de óleo, né? A M42. Search, tá? Ele está procurando no servidor, tá? E daí aqui, então tem a grande nebulosa de óleo, ele achou duas opções, né? Você pode pegar qualquer uma das duas, tá? Então aqui, eu vou clicar aqui M42, ok. Aí aqui, ó, distância focal, ele já localizou, ó, 200 milímetros, tá? O pixel size da minha máquina é 6,54, certo? Normalmente ele acerta, hoje ele não acertou, tá? Então é só isso que eu preciso mexer, daí eu dou um OK.
Então, agora ele vai continuar. Se vocês olharem aqui, subirem até aqui, vocês vão ver que teve um monte de erro. Por quê? Porque ele não estava conseguindo localizar as estrelas. Tá? Agora ele está localizando elas. Ó. E, ó, Plate Solver, sucesso. Tá? Então, podem ver aqui, ó, o que ele fez? Ele fez medidas em 30 imagens, procurou imagem com defeito, teve zero de rejeito, ou seja, 30 tão boas. Tá? Aí ele fez uma seleção de uma imagem de referência e aqui o print solver onde nós acabamos de executar. Então agora o que ele está fazendo? Agora está fazendo o registro das imagens, ou seja, ele está fazendo com que cada imagem sobreposta sobre a outra, assim como ele posiciona a imagem para que as estrelas estejam exatamente no mesmo coordenada que a outra das outras imagens, ou da imagem de referência. Então ele pega a imagem de referência e as demais imagens ele vai movendo as imagens para que elas fiquem na mesma posição, da mesma coordenada da imagem, para que ele possa sobrepor elas durante a integração. Eu vou dar mais uma pausa aqui, certo? Quando ele estiver no final da integração, eu volto a falar com vocês. Então aí tá, pessoal. Ele já está terminando a integração. Tu pode ver que está dando tudo sucesso, tá? Depois que ele registrou as imagens, ele gerou uma referência para local normalization. O local normalization ele remove os gradientes da lua ou poluição luminosa, tá? Então, essa foi a parte que mais demorou durante o processo, certo? Agora ele fez a integração, tá? E agora vai fazer um autocrop, ou seja, ele vai cortar a parte da imagem que ficou com defeito nas bordas, né? Quando ele integra as imagens, fica as bordas com algumas partes escuras por causa do registro das imagens, né? Então, o interessante ele fazer esse autocrop é que daí ele não perde a astrometria que foi feita na imagem, tá? Porque quando você faz um autocrop manual, ele avisa que você vai perder a astrometria, porque cada estrela tem a sua coordenada, né, na imagem. E quando você faz o corte da imagem, ele, ele vai perder a astrometria, né? Então é legal que ele faça esse autocrop aqui, nesse processo aqui da integração, porque assim a gente não precisa mais mexer nisso. Pronto, feito. Tá? Total do processamento foi de 1 hora, 1 minuto e 12 segundos. Demorou bastante, para 30 imagens, demorou bastante, mas isso vale a pena. Tá? Vamos ver como que ela ficou então. Eu apertei OK, né? Então aqui, ó, foram 30 frames, né? O tamanho das imagens, tá? Exposição em 60 segundos cada um, a imagem colorida, tá? Então, tem um master file processado com crop, né? Pode ver então que ele gravou os dados aqui. Eu até esqueci de mostrar para vocês, pessoal, tá? Então aqui é com relação a, se eu apertar aqui em Light aqui, ó, a integração das imagens, você consegue ver aqui, por exemplo, o algoritmo de rejeito, ele pegou automaticamente, certo? Eu poderia ter colocado aqui de minha preferência, né? Como eu citei nos outros vídeos que eu fiz, tá?
Então aqui a imagem de aqui o Starlight, né, a Star Alignment, né, no caso, e, tá? Então você pode mudar os dados aqui como você quiser, colocando aqui em Light, né? Também você pode também mudar dos flats, dos dark, tá? Se for né, se colocasse aqui em vez do Master Dark, né, ele ia dar mais opções aqui para você poder trabalhar com ela, tá? Mas eu deixei tudo automaticamente, tudo em alto, né? Tá tudo em alto, porque ele vai procurar o melhor caminho para fazer a sua integração, tá? Um resumo, né, de tudo que foi feito, né? Então, gerou uma imagem final de 230 MB. Então, se a gente vê isso, deixa eu pôr aqui para vocês. Vamos ver aqui então, Orion, né, então aqui, olha, ele criou os subdiretórios, né? Registros de BIOS e os calibrados, e as calibrações, né? Então, ó, 2,25 GB ele usou para fazer as calibrações, para registrar tem 6,81 GB e o de BIOS também tem 6, quase 6,8 também, certo? Então, no caso, esses subdiretórios eu não vou mais precisar, tá? Então, se eu ver que minha imagem ficou tudo legal, tá? Aqui então, ó, a imagem de referência para local normalization, tá? Aqui o master light, tá? Antes do crop e depois do crop, certo? Então aqui está com o auto crop e aqui está sem crop. Então ele pode abrir esses dois aqui para comparar. Vou sair aqui. Ele está abrindo as duas imagens. Ó, abriu aqui. Aqui é a máscara que ele usou para o auto crop, tá, gente? Essa aqui é a máscara que ele usou para o auto crop. Pode ver aqui as linhas aqui, certo? Então eu posso apagar isso aqui também, tá? Então aqui tá, ó, a imagem com auto crop e aqui sem auto crop, certo? Então, deixa eu dar um STF aqui, certo? Ele fez o corte, um corte bem sutil em torno, né? Ele pode ver naquelas linhas lá, foi um corte bem sutil, certo? Então, no caso, eu não vou precisar dessa imagem aqui, vou apagar, vou fechar ela, ficar só com a imagem que teve autocrop, tá? Então, deixa eu abrir uma imagem que eu fiz uma outra integração um outro dia, dessa mesma imagem, que é isso aqui, a imagem integrada. Eu usei apenas o Star Alignment e o Image Integration, certo? Aqui eu já tinha feito ali eu já tinha feito o background extractor, tá? Vamos fazer aqui então, tá? Então aqui, vamos fazer uma correção, então vamos remover esses gradientes verdes aqui, né? Então, um subtraction, tá? Então, pessoal, vamos fazer aqui. Eu vou remover, vou minimizar essa tela aqui. Vamos fazer um processamento bem rapidinho aqui para vocês. Então, já dei o Automatic Background Extractor, né? Ele já removeu os gradientes. Ainda a tela tá muito brilhante, né? Porque o STF aqui tá exagerando um pouco no brilho, mas eu posso reduzir um pouco isso aqui. Opa, clicar aqui nela, né? A imagem, posso remover um pouco isso aqui, certo? A primeira coisa que eu quero fazer é o Photometric Color Calibration. Então, ó, eu não preciso mais colocar dado nenhum. Antigamente eu tinha que colocar as coordenadas da imagem,
e os dados da máquina fotográfica. Vou usar esse catálogo mesmo, tá? Vou deixar em background normalization aqui, certo? Vamos executar ele, vamos ver como que fica. O Photometric Color Calibration. O que esse processo faz, pessoal? Para quem não conhece, para quem não viu meus vídeos anteriores, ele pega as cores das estrelas que estão catalogadas nos observatórios, tá? E ele modifica todo o histograma da imagem para deixar as cores reais, certo? Então, ele altera o histograma da imagem a partir das cores que as estrelas possuem, certo? Então, pode ver que reduziu um pouco o brilho, as cores, né? Porque, e aqui você pode ver nos gráficos aqui, ó, como estavam bem fora da linha, certo? As estrelas, sabe? Então ele acabou criando uma linha mais padrão para normalizar o histograma da imagem, certo? Então agora sim, nós estamos com ele calibrou as cores das nebulosas a partir das cores das estrelas que ele buscou nos catálogos, certo? Então eu posso fechar aqui eu vou pegar uma imagem aqui que eu fiz uma integração normal, certo? Não, aqui eu fiz aqui H de Andrômeda. Fiz uma integração apenas. Então, vou dar aqui um PSF, né? É Andrômeda, vocês podem ver. Então deixa eu jogar aqui então Photometric Color Calibration. Vamos ver, é para dar erro, ó, tá vendo? Deu diversos erros, já deu erro, por quê? Porque ele não tem uma solução astrométrica válida, tá ok? Então o que você vai fazer nesse caso? Então você vai ter que vir aqui no Script, Image Analysis, Image Solver. Então, eu tenho que primeiro procurar as coordenadas da galáxia de Andrômeda, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar, posso colocar Andrômeda Galaxy ou mais fácil, né, a M31, que eu sei que é o catálogo, que é o nome de catálogo dela, né? Aí então aqui achei Andrômeda, né, então eu vou pegar aqui M31, ok? Ele me colocou aqui as coordenadas. Distância focal que eu usei foi 200, ele quase acertou aqui. E aqui ele acertou o tamanho dos pixels, 6.54, que é o tamanho dos pixels que é no 6D, certo? E aí eu dou um ok. Ele vai colocar então a astrometria nessa fotografia, certo? Vai colocar as coordenadas das estrelas, tudo, e deixar então a imagem como uma fotografia. Aí quando eu executar o Photometric Color Calibration, ele vai aceitar, sem problema nenhum. Prontinho, certo? Se eu olhar aqui no console, deu tudo, está pronto aqui a atometria, certo? Agora se eu fizer o Photometric Color Calibration, ele vai aceitar. Então pessoal, aí deu certo, tá? Ele encontrou
balanço de brancos correto para a galáxia Andrômeda aqui que eu fiz, tá? É, eu precisei fazer duas vezes o Image Solver, tá? Porque na primeira vez que eu tentei fazer o Photometric Color Calibration, ele deu erro de não encontrar, ele não encontrou um par de estrelas para fazer a calibração. Então aqui ele deu erro insuficiente dados. Somente exemplos, né, ou amostras foram utilizadas. Ele precisa de pelo menos 5 amostras. Então, é, eu li, esse problema dá, eu li que o problema era com relação às estrelas. Então, o que eu fiz? Eu fiz novamente o Image Solver e aí dessa vez ele aceitou, né? E o Photometric Color Calibration foi com sucesso, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu estou com a nebulosa, com a galáxia de Andrômeda, que eu fotografei com uma Canon 6D, usando aquela lente 200mm f2.8 da Canon, certo? Bem, o que nós temos aqui, ó? Se eu fizer um crop agora, eu perco os dados da astrometria, certo? Então, eu devia ter feito o crop antes de fazer a astrometria. Bem, agora eu vou deixar assim, tá? Então, uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês agora é o script, tá aqui em render, aqui, annotate image, certo? Então você pode colocar, ele vai mostrar na tela, certo? O que você deseja que ele coloque aqui. Então, por exemplo, a constelação, né, a linha das constelações, o nome das estrelas, o mestre que é, tá? Pode colocar o grid, né, das coordenadas, tá? Se há algum planeta ali na imagem, assim vai, né? Então, é, como ele já tem a astrometria, ele já sabe do que essa imagem se refere. Dá um OK. E olha só, eu aperto aqui o STF. Opa! STF está exagerado, né? Vamos reduzir isso aqui. Tá. Então vocês podem ver, ó, ele colocou aqui a galáxia. Tá vendo aqui? Identificou a galáxia de Andrômeda, a M32, a M110, né? E aqui ele colocou uma das linhas da constelação de Andrômeda. Como a constelação não está aparecendo inteira aqui, só colocou uma das linhas, né? Mas, por exemplo, se eu coloco uma imagem mais aqui, vamos ver aqui, ó, essa aqui da Orion, né? Opa. Então, script, render, annotate image. Vou colocar aqui um NGC e C para identificar a cabeça de cavalo, né? E dou um OK. Pronto, né? Deixa eu... Ele vai exagerar aqui no... Não, aqui ficou legal, né? Então vocês podem ver que ele localizou aqui a M41, a M42, né? Todas as NGCs, aqui ó, cabeça de cavalo IC434, né? Então ele fez uma imagem usando a astrometria, né? E aqui então você vê um pedaço da constelação de Andrômeda, a constelação de Órion.
Mas esse script, pessoal, é para usar quando a imagem já estiver não linear, certo? Depois que ela já estiver processada, ok? E tem uma coisa semelhante que ele faz também aqui, que, por exemplo, em astrometria, é encontrar finding chart, tá? Ele vai criar um mapa da constelação que está presente na imagem, tá? Então você põe aplicar aqui, aqui tá aqui, ó, tá um mapa certo da constelação de Órion. E a minha imagem está exatamente nessa parte vermelha aqui, ó. Certo? Deixa eu apertar aqui, fechar aqui. Deixa eu fechar aqui também Photocolometry. Então criou esse belo gráfico aqui da constelação da imagem do que eu tirei, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a Andrômeda, né? Vir aqui novamente Find Chart. Vamos criar um mapa de onde está a constelação de Andrômeda e a galáxia de Andrômeda. Então aqui, ó, a galáxia de Andrômeda, né? O quadro, a foto, o tamanho da foto que eu tirei, certo? E aqui então um pedaço da constelação de Andrômeda. Certo, pessoal? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que eu tenha tirado essa dúvida, tá? Que me deu bastante trabalho no início, mas depois que eu fiz algumas leituras eu consegui entender, certo? Por que eu não estava mais usando o Photometric Color Calibration, que eu achava o que é um processo imprescindível para eu criar uma imagem com cores reais, né? E aí então percebi que a solução, né, estava aqui em meio de análise e meio de solver, certo? Qualquer coisa, coloca nos comentários abaixo aí que eu posso tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, até mais.